Quando o meu funcionário está melhor equilibrado, ele entrega mais, ele rende mais, ele falta menos, ele tem mais vontade de estar na empresa, porque às vezes tem empresa que se torna melhor do que a família, porque cria-se um clima tão acolhedor, o sucesso e o insucesso emocional dos liderados revela o líder que a pessoa é. Vamos deixar a turma? Não vamos deixar a turma. Então, nós resolvemos fazer uma parada que a gente chama de GA Talks, que uma vez a cada 15 dias a gente traz um conteúdo legal para a turma aqui, e diversificado. E aí, como a gente escolhe o conteúdo, né, Salibão? É assim, ó, Rossandro. Quando a gente vê uma pessoa muito querida, com conteúdo muito bom, a primeira coisa que eu faço é abusar da pessoa, gente. E como exatamente isso, Salibão, faz 3 semanas, Rossandro falou, vamos matar a saudade, vamos conversar. Legal. Aí eu liguei para o Rossandro, a gente abriu um Zoom, e nada assim, inconscientemente ou não, começamos a falar sobre esse problema da saúde mental no trabalho. E aí o Rossandro, o Salibão, até falou para mim, Sandro, isso daí é quase nível pandêmico. A gente sai de uma pandemia e entra noutra. Então, Rossandro, muito obrigado por estar aqui conosco. É uma honra ter você aqui na nossa comunidade, meu amigo. Gente, primeiro, Sandro, você sabe, né? Quando você faz um pedido para mim, por toda a admiração que eu tenho para o seu trabalho, tem muita gente fazendo grupos como o Sandro faz, dando conselho, mas pouca gente com a qualidade e a competência que ele tem, a seriedade que ele tem. Por isso eu estou muito feliz de estar aqui, porque eu sei que eu também vou sair enriquecido. Sandro jamais reuniria um grupo de pessoas medíocres para fazer uma conversa no final de dia, com todo mundo ocupado. Então, eu acredito que todo mundo que está aqui brilha no que faz. Ô, Sandro, a questão da saúde mental hoje é talvez um dos temas principais para todas as empresas, onde a velocidade da tecnologia ela cresce. Quando a gente acha que chega no limite, a gente aparece com mais alguma coisa que deixa a coisa mais rápida ainda e o cérebro humano não está treinado, nem desenvolvido, nem feito para tanta evolução. O que as empresas podem fazer para amenizar isso e para ajudar isso? O que você recomenda? Clima organizacional. Quando você tem uma empresa e que o ambiente é acolhedor, isso não quer dizer que você vai deixar de cobrar metas, que não seja um ambiente maduro, adulto, é adulto, certo? Mas que as pessoas se sentem bem e se sentem respeitadas, elas são mais produtivas. Significa dizer que a empresa que investe em saúde mental, que investe no melhoramento do clima organizacional e que cuida das pessoas porque, veja só, tem momento que eu posso estar vulnerável. Eu posso estar numa reunião com vocês e, nesse dia, Sandro me dá um feedback e eu chorar. Eu sou fraco por isso? Não, se eu sempre choro, aí tem uma coisa comigo. Mas naquele dia pode ser que foi a gota d'água de um dia ruim. Eu preciso saber que quando eu estou gerenciando pessoas, eu estou gerenciando subjetividades. E que todo mundo está ali para, nessas subjetividades, encontrar pontos comuns para construir um projeto que a empresa se beneficia, mas que eu também me beneficie. Então, é preciso que as pessoas se sintam acolhidas naquele lugar. Só que muitas vezes, quando a gente diz isso, parece assim, não, você está querendo que eu seja o paizinho amoroso, né? Não, de jeito nenhum, gente. Acolhimento é essencial. Se a pessoa que está comigo não sente que ali ela é protegida, sabe aquela escola que o pai vem e humilha o professor e o diretor fica do lado do professor? Aliás, do pai? Sabe quando esse professor vai ser um professor eficiente na escola? Nunca. Sabe? Ou seja, eu preciso entender, se alguém chega e agride um funcionário meu, eu vou lá, peço desculpa à pessoa, desculpe e tal, chame, a gente resolve depois. Todo cliente um dia surta e surta na loja. É assim que a vida é. Não é pessoal, não é com você. Eu vou cuidar de você, mas eu tenho que atender essa pessoa. Não estou ficando do lado dela. Eu estava fazendo uma palestra para grandes empresários, sabe, Sandro? E um cara, falando assim sobre acolhimento, aí um cara fez assim, eu acho isso um saco, acho um chato, eu não nasci para cuidar de gente, eu não posso estar acolhendo na emoção de ninguém, nem estar reconhecendo, nem estar dizendo que você é legal. Então, ok, o presidente da federação está aqui na sala com a gente aqui, fulano de tal, o presidente da federação dessa indústria que eu estou aqui dando a palestra, né? Quando você cumpre sua meta na diretoria da qual você faz parte, você quer que ele reconheça? Ele fez sim. Então, a mesma coisa acontece com quem está abaixo de você. É tão óbvio isso. Por que eu quero ser reconhecido, mas não quero reconhecer? Por que eu quero ser acolhido, mas eu não quero acolher? Por que eu quero ser percebido na minha angústia, mas eu não quero perceber? Não funciona, tem que ser mão dupla. Vamos aqui, ó. O Godoy fez uma pergunta muito boa aqui. Como é compatibilizar essa história do quem não é visto, não é percebido com a exposição da imagem nessa sociedade? Bom, eu sou uma pessoa que tem um rede social, né? Eu tenho quase 1.300.000 no Instagram, 1.200.000 no Facebook, aí tem quase 1 milhão no YouTube. E se você
perguntar se eu gosto e vou dizer para você francamente, não gosto, né? E eu raramente faço stories, né? Quando eu faço stories é um conteúdo específico. Eu fui pro show do Coldplay, procure uma foto lá, tem, sabe? Perfeito. Por quê? Porque eu decidi o seguinte, você está me seguindo porque eu te entrego um conteúdo de saúde mental. Tudo que eu faço, eu tenho uma startup em São Paulo, chamada Educa, que tem 200 mil alunos, a gente está no Porto Seguro, em várias escolas. Eu entrego saúde mental em cursos online que eu faço, como Aprendendo a Amar e Para de Sabotar, que é um curso que eu faço, que é incrível, já tem mais de 10 mil alunos. Então, quem me segue, está seguindo um psicólogo. Você não vai saber se eu estou comendo camarão, cara. Não vem para isso, né? E uma vez, uma pessoa chegou para mim e perguntou, Rossano, você não posta stories, isso é uma estratégia? Eu disse, é uma estratégia de saúde mental. Para mim. Para que eu não me sinta obrigado. Aí eu estou aqui sentado vendo uma série, tenho que fazer um stories, porque eu não botei nada hoje. Simplesmente tem dia que eu não boto. Cai o engajamento? Cai, mas é assim. Existe algum preço que eu vou pagar, contanto que não seja minha saúde mental. E aí, o que é que eu percebi? Que as pessoas que na rede social só têm amigos celebridade, só comentam comentários de celebridade, elas adoeceram. Elas se afastaram do mundo real e vivem um mundo fake. Então, o que é que eu faço? Eu tenho o telefone de muitas pessoas conhecidas, mas assim, eu só troco uma mensagem quando é essencialmente necessária. Porque se eu ficar conversando com um monte de gente conhecida, pessoas famosas, e eu tiver um jantar de família, a minha casa é um lugar que todo mundo vem para cá e a gente adora receber, é o ponto central neurálgico de uma família gigante. Imagina que eu estou aqui jantando com um monte de gente que eu amo e uma pessoa importante liga para mim, a minha tendência natural é atender essa pessoa e ignorar quem de fato é importante na minha vida. Então, eu entendo a rede social como uma vitrine de um profissional, mas eu não tenho a obrigação de desnudar a minha vida pessoal para ninguém, né? Como minha esposa é uma influencer, que ela nem queria ser, mas ela ficou triste durante a pandemia porque ela é cantora e não tinha festa, e as pessoas pedindo para ela divulgar produtos, eu terminei convencendo ela de que futilidade não era o que se fazia, mas como se fazia. Então ela precisa postar um pouco mais, mesmo assim ela é controlada. E o que é que acontece? Muita gente segue ela para saber o que acontece comigo. Mas é esse mundo louco, né? Mesmo assim, eu apareço pouco na rede dela. É uma foto ou outra que eu estou lá no jantar e eu apareço faço, sabe? Não tem muita coisa que é justamente para se preservar, que a gente tem que ter isso. Ó, vou juntar duas perguntas aqui. A Mônica comenta o seguinte, né? Esse conflito entre pessoas por causas políticas, na sua opinião, esse conflito que a ponto de romper relações devido a questões políticas, você acredita que tende a se intensificar no longo prazo? E eu vou juntar com a pergunta da querida Marise, que ela fala da intolerância está crescendo devido à polarização da política, a falta de diálogo nas empresas. O que está acontecendo? Será algum reflexo da tecnologia? Então, vamos juntar as duas para explorar esse bloco, Rossandro? Beleza, vamos embora. Como acontece polarizações políticas, como a gente está vendo hoje? Não tem a ver com guerra cultural, não tem a ver com nada disso. Sempre a polarização acontece como efeito de uma disruptura tecnológica e uma crise econômica. Sempre. O que acontece? A disruptura tecnológica cria desemprego estrutural, ou seja, eu tenho uma habilidade, mas não tenho estrutura para essa habilidade. Então, eu fico desempregado estruturalmente. Com a nova tecnologia, as pessoas que primeiro perceberam essa tecnologia, elas entram nessa onda e elas se tornam multimilionárias, que é a onda das startups e big techs. Essas pessoas se deslocam financeiramente gigantemente, achatando o poder de compra da classe média. E o pobre fica mais pobre. Há um enriquecimento maior dos ricos, um achatamento da classe média. A classe média não consegue realizar desejos simples. Ir para a Disney, ter um plano de saúde melhor, botar o filho na boa escola, comprar um carro melhor. Isso começa a gerar uma frustração gigante. E é muito complexo explicar. Tem uma disruptura tecnológica, uma nova onda tecnológica que muita gente não acompanhou. Existe uma economia que está em crise. O fim da paridade do ouro criou uma sociedade vulnerável, que diga uma nova crise global agora, bancária, bem preocupante, que a gente está aí nas portas ainda, com muito medo que pode acarretar. Chegar para um cidadão comum e explicar isso, Sandro, é muito difícil. É muito complicado, porque exige background de compreensão, exige didática de quem está explicando, disponibilidade de você me escutar e entender. É mais fácil dizer o seguinte, sabe o que é o problema do mundo? É a esquerda, é a direita, é a fake news, é não sei o que. É tão mais simples, que, na verdade, assim, a verdade é complexa e a mentira é simples. Por isso que fake news passa tão rápido, porque a verdade é complexa, tem que explicar, tem que filosofar, tem que entender um monte de variáveis que um cidadão comum não entende. Então é mais fácil assim, a culpa é da esquerda, a culpa é da direita. E na época que isso acontece, as pessoas se sentem fragilizadas
e buscam um pai. E nessa hora surgem populistas no mundo inteiro, de esquerda e de direita, que dizem, eu resolvo. Tudo que alguém quer escutar é dizer assim, você não está sem emprego porque você não estudou o suficiente, porque você não acompanhou mudanças tecnológicas. Você está sem emprego porque a esquerda, não sei o quê, tem um projeto de destruir a família. Não, é porque a direita tem um projeto de destruir o trabalhador. Não, é porque o Satanás entrou na sua vida. É mais fácil eu culpar o externo do que responsabilizar o indivíduo. O que a tecnologia fez com isso? Tornou isso pior. Por quê? Porque o algoritmo faz o seguinte, Marcelo Rosado gosta de ver gatinho no Instagram. Não estou dizendo que é o caso não, viu, Marcelo? Aí Marcelo começa a curtir gatinho. O que acontece? O Instagram diz, ele gosta de gatinho. Eu vou botar gatinho dormindo, agora eu vou botar cachorrinho. Ele deve gostar também de criança. Aí se Marcelo Rosado curte um comentarista da Jovem Pan, por exemplo, aí você vai botar comentário da Jovem Pan. Não, mas o outro gosta da Globo News. Aí você vai botar Globo News. Aí vai acontecer o seguinte, Marcelo vai achar que todo mundo pensa como ele. E Sandro vai achar que todo mundo pensa como ele. Vai criando uma bolha psicológica que, se alguém discordar de mim, vira inimigo. Quer arrumar um inimigo? Discorde. Que a pergunta que a Mônica e a Marice faz é, isso vai ampliar? Chega um ponto que as pessoas começam a não suportar odiar. Elas cansam e começam a dizer assim, cara, sabe um negócio? Minha tia é bolsonarista, mas é minha tia. Ah, meu irmão mais novo é uma pessoa que acredita em revolução comunista, mas é meu irmão. E aí começa a dizer assim, cara, tem tanto ponto comum, começa a cansar. Há uma exaustão da divisão e a gente vai para um novo A momento. querida Vanessa faz uma pergunta aqui muito interessante, né? Como os líderes, gestores devem lidar, ou podem lidar com jovens executivos, justamente que procuram nas organizações o acolhimento que não tiveram em casa, na sua educação, enfim, trazem esse repertório de casa. Mas como a gente deve lidar com esse tema? Bom, a empresa que eu fundei chama-se Educa, que é a empresa de educação socioemocional para escolas, né? Porque qual é a conclusão que a gente chegou? Se os pais perderam a mão, a escola, em vez de ficar apontando e acusando, tem que chegar lá e fazer. Não substituir, mas complementar a educação emocional dos filhos. As empresas, elas não vão fazer botar uma educação socioemocional na empresa. Mas se ela não entender que ela também tem que lidar com isso como uma realidade que está dada, ela vai perder bons profissionais, porque são emocionalmente imaturos. Né? Então eu vou pensar assim, como é que eu posso criar um conjunto? Eu não tenho uma resposta pronta para isso, tá, Sandro? É Sem uma dúvidas. provocação. Como é que eu posso criar um conjunto dentro da minha Sem cultura dúvida. organizacional que eu também dê conta do fato que eu possa fazer acolhimento? Será que eu não tenho que, por exemplo, pensar em criar uma equipe de terapeutas que possa Pois é. chegar e, ou então, trazer profissionais que fazem treinamento de desenvolvimento emocional, por exemplo, constelação sistêmica organizacional, que é incrível, né? Para que você entenda como é que funciona. E você também se perguntar, será que a dificuldade de acolher não é minha? Talvez eu não acolha porque eu não sei nem acolher filho em casa. Como é que eu vou acolher funcionário? Mas às vezes eu não sou o cara que vai acolher, mas eu posso ter uma equipe que acolhe. Eu não sou o cara que faz tudo. Uma das maiores dores para o ego de um líder é empoderar o outro. Porque ele vai dizer o seguinte, eu não dou conta disso. Sandro, faz para mim isso. Eu não A dou conta disso. vulnerabilidade. Mariana, faz para mim isso. E isso requer humildade, flexibilidade cognitiva e entregar para o outro. E mais, entregar para o outro fazer do jeito dele, não como eu queria que fosse. Porque Sandro vai fazer do jeito de Sandro, não como o Sandro é. Eu tinha uma paciente minha, que era uma grande empresária, que era odiada. E ela foi para terapia. Ela disse, Sandro, eu não entendo porque eu sou odiada. Aí eu comecei a atender ela, aí eu fui entender, olha, você não é má, você não maltrata, você paga o dobro do mercado, mas como você é introvertida e entra sem dar bom dia, os funcionários entendem isso como arrogância e prepotência. Então, se você chegar para os seus funcionários e dizer, gente, eu queria dizer para vocês porque que eu não dou bom dia. Eu sou muito tímida. Eu abri esse negócio que eu nem imaginava que fosse dar tão certo, mas eu não sei gerir pessoas. Então, não é nada pessoal contra vocês. Então, não esperem que eu vá chegar aqui e fazer, e aí, como é que foi o final de semana? Essa não sou eu. Mas eu sou a que paga decente, eu sou a que acolhe você. E os funcionários começaram a entender quem era ela e mudou o clima, porque ela entendeu quem era ela, eles entenderam quem era ela e ela não se obrigou a virar uma extrovertida, porque não tem como, né? A gente pode dar uma mudança no padrão de personalidade, mas não a ponto de virar uma outra pessoa. Então, às vezes, você precisa realmente delegar a alguém uma função que não vai ser sua. De repente, você, às vezes, pelo menos não seja o que atrapalha o clima no organizacional, porque às vezes a gente vai para uma empresa que o pior problema é o dono, né? Que é quando eu dizia o seguinte, eu tinha pacientes que tinham problemas, pacientes que supunham que tinham problemas e pacientes que eram problema.
Então, como dizer isso para a pessoa? Pô, gente, ó, o seguinte, aqui está todo mundo querendo fazer o máximo, mas você não está deixando. Você está embaçando, o seu ego está embaçando, o seu narcisismo. Parabéns, olha, você construiu um negócio do nada, troféu joinha para você. Mas quer que isso vire internacional? Delegue, entregue, mude, se aprimore. Que é o que vocês estão fazendo aqui, obviamente. Se vocês não fossem essas pessoas, vocês nem aqui estavam, para começar. Muito bom. E o Ricardo fez a seguinte pergunta, olha que interessante essa questão. Olha que legal. Previsibilidade é um padrão para a pessoa que quer buscar o status quo, né? Então, por que essas novas gerações querem pular de galho em galho, ficando buscar outros empregos, novos empregos, que às vezes são até mais vulneráveis e frágeis do que onde ela estava, se ela busca previsibilidade? Porque previsibilidade tem mais a ver com a nossa geração aqui, gente. A geração atual, ela já nasceu no mundo imprevisto, no mundo digital, imutável. Ela entra um aplicativo, aí chega o Snapchat, aí depois o Snapchat sai, entra stories no Instagram, aí de repente chega o TikTok. Ela já vive nesse mundo imprevisível. A gente que sofre mais. Então, para ela é natural. É a impaciência. Como tudo na geração dessa galera é muito rápido, entregue muito rápido, eles querem chegar muito rápido nos lugares que demora para poder chegar. Eles não têm paciência de consolidar uma competência, um lugar na corporação, e muitas vezes eles pulam por causa disso. Então, agora imagine uma empresa. Então, significa o seguinte, eu tenho que criar critérios de subir de carreira ou de estímulo mais rápido, porque essa geração TikTok vai querer uma gamificação do ambiente. Ou eu vou ficar perdendo talentos, porque daqui a pouco eu vou ter baby boomer trabalhando para mim, porque aí é como eu tenho que entender. O cara que está chegando, que vai entrar aqui para ser uma pessoa que vai ser um C-level para mim, um CEO aqui, ele vai ter 30 anos, não tem nada a ver com minha mente. Então, a velocidade exige que as empresas também pensem como é que eu vou me tornar atraente para esse mundo de pessoas que querem que a coisa seja mais mutável o tempo inteiro. Né? Ou fazer a decisão que não, vou manter do jeito que era. Por que startups, quando crescem, terminam tendo risco? Você veja, o Google, ele estava com o Bard há muito tempo, que é a inteligência artificial dele, lá dentro testando. Ficou lá, não, eu sou o Google. Não, mas depois eu lanço. A gente só fala do ChatGPT, gente. Tem 4 meses. O ChatGPT entrou com a versão 4 agora, gente. Então, é muito veloz. Então, a empresa também tem que ter essa flexibilidade. Eu vou unir duas aqui para a gente dar uma agilizada do Dani e Odair, que acho que tem alguma correlação. Qual é esse impacto das mídias na busca incansável pela felicidade, bem-estar? E o Odair entra. Será que o indivíduo está se rendendo à tecnologia quando a lógica seria o contrário, né? Repete essa do Odair, por favor. Será que o indivíduo está se rendendo à tecnologia quando a lógica seria ter um indivíduo dominando a tecnologia, né? Tem a ver com essa mesma relação. Sim, tem uma frase de um autor cujo nome eu não esqueço, porque realmente eu não sou como o meu amigo Cortella. Uma memória incrível. Que ele diz o seguinte: nada é mais poderoso do que uma máquina em relação ao homem. Uma máquina é sempre mais poderosa do que um homem, mas nada é mais poderoso do que um homem com uma máquina. Então, assim, nós estamos no controle. Ainda não entramos numa singularidade da máquina estar pensando. Tem algumas pessoas que estão aí cogitando que talvez isso seja muito rápido, porque a lei de Moore, que previa que um transistor ele dobrava a cada 14 meses, quando é para software está sendo 3,8 meses. O que significa dizer que o ChatGPT que a gente usa hoje, em 2 anos, terá 62 mil vezes mais potência. Não tem nem como imaginar o que danado é isso. É inimaginável o que é isso. Agora, por enquanto, nós estamos dando os inputs. Se um dia ele se dá input, aí a gente vai ter que negociar, a gente vai ter que esperar a crise vir, mas para isso eu tenho que aprender, eu tenho que usufruir, eu tenho que dominar. Eu vivo estudando AI, eu tenho imaginado como é que eu posso usar isso para ajudar os alunos no curso a melhorar, como é que eu posso usar isso para melhorar os alunos. Ou seja, como é que isso aqui vai me ajudar a fazer o que eu faço, melhorar a minha entrega e não me ameaçar. Né? Então, que empregos vão ser perdidos é normal. Emprego desestrutural, sempre que uma nova tecnologia acontece, faz. A gente sabe que quando começou a ter luz elétrica, todo mundo que acendia os lampiões de lâmpadas perdeu emprego, mas tinha emprego para 200 mil contadores que não existia antes. Esse delay aí, que é uma grande discussão humana, como manter essa população que vai estar sem empregabilidade e não vá para a rua lhe assaltar, é uma grande discussão. É uma renda mínima global para esse momento de intersecção entre o novo saber. Tem uma discussão que está sendo feita, vários testes já estão sendo feitos, justamente prevendo tudo isso aí. Porque não adianta a gente ficar igual aquele Elysium, né?
uma super classe média vivendo num condomínio fechado em cima da terra e o resto morrendo aqui embaixo no caos. Exato. Não funciona, né? Não funciona. 8 bilhões de pessoas não vão ficar infelizes enquanto só 1 bilhão usufrui de alguma coisa boa. Então, a gente tem muitos desafios para acontecer. Eu tento ser o mais objetivo possível, mas o tema é bem complexo para poder Não há falar. dúvida. Não há dúvidas. Mas vai ter que lidar com isso. Acho que a preparação para lidar com isso é o que nos resta. Não tem, é inescapável, né? Última questão aqui, Rossana, não vou dar conta de tudo, pessoal, mas aqui uma questão que eu vou juntar do Sérgio com a da Carla, que tem correlação. O Sérgio comenta que você fez uma vinculação interessante entre maturidade e autoconhecimento, que também é uma jornada que depende da vontade do indivíduo. Ajudar o jovem a refletir sobre o seu propósito de vida e carreira é relevante nessa jornada, né? Se sim, como líderes podem ajudar? Que tem correlação com a pergunta que a Carla fez também, né? Que como lidar com quem não tem maturidade, né? Quer dizer, como que é essa jornada, na sua opinião e experiência? Acho que tem sim que ajudar a eles refletirem sobre projeto, carreira, intenções e aquilo que os move, as paixões que os mobilizam, porque a maior parte das pessoas vive no piloto automático, tá, gente? A gente acorda no piloto automático, outro piloto automático. A sociedade não tem um único estímulo para você se conhecer, porque é sempre a próxima série, o próximo outlet, a próxima compra, a próxima viagem, a próxima meta, o próximo episódio. Nunca tem e eu? Como estou no meio de tudo isso? E o que penso eu? O que quero fazer eu com tudo isso? Essa é uma geração que está no piloto automático. Então, quando você para, vamos refletir, como você se pensa daqui para frente? O que te move? O que te incomoda? E aí você tem pessoas, e tem até instrumentos, e tem KPIs de saúde emocional que são entregues hoje. Você faz também muito desse trabalho, Sandro. Ou seja, você está aqui mobilizando, né, não somente as competências técnicas da liderança, mas emocionais. Isso não tem que ser terapeuta, porque você tem uma experiência vivencial muito grande na sua vida com muita gestão. Isso lhe dá um approach para poder fazer essa entrega. Então, acho que quando o meu funcionário está melhor equilibrado, ele entrega mais, ele rende mais, ele falta menos, ele tem mais vontade de estar na empresa, porque às vezes tem empresa que se torna melhor do que a família, porque cria-se um clima tão acolhedor. O sucesso e o insucesso emocional dos liderados revela o líder que a pessoa é. Muito obrigado, né, Salibão? Que privilégio, né, Salibão? Nosso, todo mundo aqui, né, Salibão? Esperamos que seja a primeira de muitas, né? Vai ser sempre uma Será. alegria. Sempre uma alegria. Conta Deus conosco abençoe também, viu, vocês Sandro? ricamente. Eu que agradeço, viu? Não, sempre. O Você... Sandro sabe que pode contar com a gente, porque ideia e vier. Já falei para ele, no meio da pandemia a gente tinha conversas longas. O que precisar, nós estamos aqui, nós somos soldados da sua causa, viu? Tamo junto, gente. Eu que agradeço. Deus abençoe ricamente vocês, independente da perspectiva de fé, que o sagrado encontre no coração de vocês vontade de servir, porque no mundo como o Brasil, que empresário é visto como marginal, né? Trazer empregos, manter vidas, famílias, manter uma história, um legado, como o Evaristo estava colocando no livro dele, não é para ter vergonha, é para ter orgulho, tá? É isso aí. Tchau, gente. Tchau, Salibão.